há 6 anos atrás, eu ganhava mais ou menos R$1.000 por mês trabalhando no emprego tradicional. Hoje, eu consigo faturar mais R$100.000 por mês trabalhando em casa e pela internet. Mas como que eu faço isso? Eu criei um robô no Facebook que faz vendas para mim todos os dias, praticamente no piloto automático. Você precisa configurar ele apenas uma vez e depois ele faz tudo sozinho para você. Você quer aprender como que você também pode ter o seu robô? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que você vai fazer isso. Lá no outro campeonato, na parte de cima da tabela, o Flamengo agora abre 10 pontos de vantagem para o segundo colocado, o Palmeiras. Rafael Rezende, boa noite, bem-vindo ao Troca. Beleza? Boa noite, Rezec, Saraiva, pessoal em casa acompanhando o Troca. A distância está cada vez mais enjoada, né? E independentemente disso, é difícil pensar em tirar, que fossem 8 ainda, que fossem 6. A questão é que o desempenho não se iguala. Então tem que haver uma queda muito grande de qualidade, de evolução do jogo do Flamengo e, ao mesmo tempo, um acréscimo dos outros, porque ninguém tem regularidade suficiente para bater pontuação, para acompanhar e tentar atacar na reta final do campeonato. É bem improvável que a gente tenha reviravolta nessa primeira posição. O Flamengo somou inacreditáveis 40 pontos dos últimos 42 que disputou. Os 2 que ele deixou para trás foi empate com o São Paulo no Maracanã, quando ele foi superior. Maurício Saraiva, bem-vindo ao Troca, tudo bem? Tudo certinho, Rezec? Tudo certinho. O problema é que para reverter o título que o Flamengo encaminha, precisava de alguém que tivesse uma arrancada que a gente identificasse. Ó, tá vindo um aí que ganha de todo mundo. Sabe quem é que tá vindo e ganha de todo mundo? O Vasco. Tá muito longe do Flamengo para ser uma arrancada de virar título. Logo, o Flamengo se encaminha naturalmente, não só para os resultados, mas pelo que disse o Rafa, é um desempenho diferente de todo o resto que a gente tem. E é um desempenho que impressiona encantando. Quer dizer, tá 2-0 para mim e eu vou marcar você na sua marca do pênalti. É bom ver isso. É mais um domingo, podemos até botar na tela os melhores momentos da vitória do Flamengo sobre o Fluminense. Ficou barato, o 2-0 ficou barato. O Muriel evitou uma goleada que poderia ter sido histórica. É mais um domingo que a gente termina com a sensação de que o Flamengo joga um negócio num nível muito acima dos demais. Não é exagero falar isso. E essa observação cabe ainda mais quando a gente fala da tradição dos clássicos. Encurta, talvez fosse possível o Fluminense confrontar, talvez tivesse sido possível o Vasco ou o Botafogo. Foram 3 vitórias do Flamengo pós-Copa América contra os 3 rivais. É diferente do que é a situação dos 4 grandes de São Paulo, que quando se enfrentam, tiram pontos uns dos outros. O Flamengo mesmo tirando um pouco, né, diminuindo o ritmo, administrando um pouco mais dentro das partidas, isso aconteceu contra a Chapecoense, aconteceu hoje novamente contra o Fluminense. Acho que o Fluminense fez o jogo possível, teve alguns bons momentos, criou boas oportunidades com agressividade no campo de ataque, mas confrontando o Flamengo fatalmente seria inferior, sofreu um gol muito cedo, e esse gol muito cedo também teve influência grande no que foi a necessidade do Fluminense de se expor. Deu ainda mais campo para o Flamengo. É que o jeito de poupar do Flamengo, do Jorge Jesus, é curioso, a gente não está acostumado. Ele poupa com jogadores que começam no banco, mas não significa que esses caras não vão entrar. Porque hoje o Renier foi pro jogo, que vai jogar contra o Grêmio, e o Ilharão foi pro jogo. A gente vai mostrar tudo isso, a maneira como o Mister trabalhou hoje. E o time no campo teve esse, para mim, pênalti. No finzinho do primeiro tempo, ignorado pelo Daronco no campo e pelo VAR, porque ele foi ver. Mas o VAR chama, né? Ele vai ver a imagem e decide não dar pênalti. Daqui a pouco o Sálvio vem falar sobre essa e outras decisões do VAR no fim de semana. VAR à parte, no campo o Flamengo continuou jogando e só dava time de vermelho e preto. Tem muito repertório, né? O volume é muito grande, ocupa o campo de ataque. Mesmo o Fluminense, que é uma equipe que na temporada foi talhada para sair jogando, com a bola no chão, em vários momentos não foi capaz, né, de escapar dessa marcação. Ou mesmo que escapasse da primeira pressão, perdia a bola ainda antes de ultrapassar a linha de meio campo. Então acabou sendo um jogo controlado pelo lado do Flamengo. Por mais uma vez que eu diga, acho que o Fluminense fez um jogo justo dentro das suas possibilidades. Houve um momento, especialmente naquele empate Flamengo e São Paulo no sábado, o Flamengo foi com os titulares e no segundo tempo claramente cansou, que pareceu que aquilo ia virar a nova realidade do Flamengo, né? O desgaste do quarta e domingo. Só que o Flamengo, de alguma forma, recuperou o seu fôlego a ponto de os últimos resultados antes do jogo de hoje, o Flamengo ter feito o resultado no fim da partida, contra o Fortaleza e na rodada anterior. Quer dizer, mesmo essa esperança, não, o Flamengo vai cansar e vai dar para jogar contra os caras. Não, ele não está cansando de novo. Uma pressão no campo de ataque. Pressão no campo de ataque, intensidade, bombardeio. O Fluminense começou jogando com o Ganso e o Nenê, mas quando você compara a escalação final do Fluminense com o que tinha o Flamengo,
É quase covardia, Rafa. É quase covardia. Mas mesmo com Ganso e Nenê, né? Sim, mesmo. Porque você tem o nome, mas você não tem, por parte do Ganso, uma regularidade, né? O desempenho. E por parte do Nenê, a continuidade. Não sustenta os 90 minutos ou não pode jogar todas as rodadas. E uma palavra mágica para agregar aí, Rafa, intensidade. Sim. Nem Ganso, nem Nenê lhe dão o que está sobrando no Flamengo, né? Que é intensidade. Que ainda criou, a gente vê uma ou outra oportunidade, né? Como o Diego... Esbarrando na excelente fase do Diego Alves, né? Trabalhou hoje. Os 2 lances que a gente viu, em defesas espetaculares, a queima-roupa de cabeça, os jogadores do Fluminense estavam em impedimento, mas o juiz não marcou na hora e o Diego Alves defendeu 2 bolaças, que, aliás, é outra peça que funciona muito bem nesse time. O Fluminense terminou jogando com Muriel, Gilberto, Nino, Frazan, Caio Henrique, Alain, Daniel, Yuri, aí saiu o Wellington Ney, entrou o João Pedro, aí teve o Lucão no lugar do Ganso, e o João Pedro. Essa escalação super modesta. Não, tem uma distância em escalação. Encarando o melhor time do Brasil, era um baile, assim, era realmente um baile. Não parecia um clássico. Mas até nesse ponto que o Flamengo, e o Saraiva lembrou bem, o Jesus praticamente não poupa, né? Mas ainda assim, dentro dos jogos, ele pode ser capaz de não escalar a sua melhor equipe e ser superior aos rivais, mesmo num clássico. Vamos ver o que ele fez hoje? A gente separou a situação de 5 jogadores para mostrar como o Mister trabalhou. O Diego, aqui o Mister não, o departamento médico do Flamengo, né? O Diego não jogava desde o dia 25 de julho, foi relacionado hoje, ficou no banco. É um indicativo de que pode ser usado em algum momento no jogo de quarta-feira contra o Grêmio pela Libertadores. E voltou antes. Voltou antes do que se esperava, né? O Lincoln não jogava desde o dia 28 de julho, voltou, ficou no banco hoje. O Felipe Luiz não jogava desde a partida contra o Grêmio pela Libertadores em Porto Alegre. Voltou hoje e voltou super bem. A diferença que ele faz em campo é inacreditável e ele voltou super bem. No segundo tempo foi substituído pelo René, quando o resultado já estava construído. O Gerson, que terminou no meio da semana extenuado, hoje jogou 1 tempo e meio, fez o segundo gol e foi substituído pelo Arão, que começou no banco. Então, assim, o Mister dosou o time. O Jorge Jesus dosou o time e jogou o suficiente para praticar o melhor futebol da rodada mais uma vez. E com quem entra, ele não precisa mudar o jeito de jogar. Por exemplo, entra o Pires da Mota, naturalmente você pensaria, bom, agora o Flamengo vai trancar parte da rua. Não tranca. O Pires da Mota guarda a posição e alguém se solta para jogar. Então, você pensa o jogo de quarta-feira, não, o Flamengo entra classificado com 0-0, então vai segurar. Explica para o Jorge Jesus que tem que segurar. Não é um jeito de jogar dele. Ele vai ganhar ou perder desta forma. E aqui tem o único jogador que eu acho que cai brutalmente o nível quando tem entrada é o Pires da Mota. Mas ele acaba tendo uma função muito específica e tendo algum outro jogador que se transforma de maneira mais agressiva. A bola no pé ele está muito abaixo do sim. Muito claro, abaixo. Claro. Mas é um dos... Assim, se a gente for considerar que o Jesus tem 14, 15 jogadores de mais segurança, o Pires está nessa lista. Ele geralmente é um dos primeiros a entrar numa situação de aperto. Tem outro também, né? Exatamente. É um elenco relativamente enxuto nesse sentido. E é daí que vem uma baita notícia. O exagero com o Gerson no uso e como ele atua em mais de uma função, como ele em determinados momentos cobre uma área muito grande do campo, o retorno do Diego pode representar um descanso para o Gerson. Mas será que o Diego jogaria de segundo volante? Não é exatamente jogando da mesma forma, mas em vários momentos ele pode ser esse cara a trazer um descanso, menos minutos do Gerson em campo. Em partidas mais resolvidas, em partidas que tem o Pires como esse primeiro cara, que compensa um pouco o Diego ser o segundo jogador que joga o Gerson de volante. Sim, joga um absurdo, né? É o próximo convocado da seleção, não agora na próxima ida, porque vai data coincidindo e tal. Mas em algum momento de eliminatórias, por exemplo, você conta com o Gerson e provavelmente, dependendo do que... Se o Arthur não perceber que ele não vive a zona de conforto que ele acredita que vive, as últimas partidas dele foram burocráticas, né? E se ele não perceber isso, o Gerson toma o lugar dele. Eu assim, acho difícil não votar no Bruno Henrique para craque do campeonato. Mas o Gerson é um voto para quem quiser dar um voto diferentão, assim. Então eu acho que o dono Flamengo, do meio campo, né? Esse Flamengo eu acho difícil, porque, por exemplo, o Everton Ribeiro joga demais. O meu voto seria o Everton, porque faz a roda geral. Demais. O Everton faz a roda geral. Ou seja, vai dominar a seleção do campeonato inteiramente. O pessoal do entorno cresce muito com o Everton Ribeiro em campo. É isso. É impressionante como ele facilita o jogo do Flamengo. Mas o Gerson também. E o campeonato quando do for Henrique, fazer o campeonato do Gabigol. Não é os 11 que vão colocar, é quais do Flamengo a gente não vai colocar. A gente falou desses 4 e o Arrascaeta faz um ótimo campeonato brasileiro. Os 5 jogadores cabem na seleção? Rodrigo Caio não cabe na seleção?
O Diego pegando isso aí também, tem algum goleiro que está melhor? O Volpi faz um ótimo campeonato, o Douglas teve ótimo Felipe Luiz, tem algum lateral esquerdo que jogue algo parecido com o que ele pratica aqui? O cara voltou no jogo hoje, ele dá uns toques de primeira, assim, que... parece um camisa 10 jogando na lateral esquerda. Assim, ele tá num patamar muito acima dos outros. É o papel do Rafinha do outro lado, né? Quando o Flamengo joga, os caras enveredam aqui para dentro e o seu meio-campo não tem mais 3, tem 5. O Felipe Luiz está fazendo no Flamengo o que eu achava que o Daniel Alves poderia fazer no São Paulo. O cara, assim, ele clareia o jogo com 1, 2 toques. Então, é que se ele tivesse chegado para jogar no São Paulo, eu acho que a influência seria menor. E é daí que, independentemente do que foram as chegadas, e são chegadas de muita qualidade, mesmo o Flamengo desfalcado, mesmo o Flamengo sem seus laterais, mesmo o Flamengo na última rodada sem Bruno Henrique e Everton Ribeiro, é o Jorge Jesus. Ele tem um impacto gigantesco no que é a produção atual e a mentalidade, o modelo de jogo, o volume ofensivo, todas as escolhas de futebol do Jorge Jesus casam diretamente com o que é esse momento. E com o time que é muito bom, né? Sim, mas não é. Se fosse só individualidades, o Flamengo não teria a situação que tem hoje. É o que eu acho. A gente nunca vai colocar isso à prova, porque não vai ter, né, num universo paralelo, sem a chegada do Jesus. É ao vivo, Gabigol? Vambora. Gabigol falou há pouco, vamos ouvi-lo. A gente quer sempre se impor em todos os jogos. Obviamente que às vezes não vai ser possível. Lá com o Fortaleza, realmente o campo estava muito ruim para a gente fazer o que a gente quer. E estava muito calor também. E nosso time estava assim um pouquinho desgastado. E também tem a qualidade de Fortaleza que óbvio que dificultou a gente. Mas o que a gente quer é sempre se impor, fazer o nosso ritmo em campo. Às vezes não é possível. E às vezes a gente tem que jogar com o coração, com a alma. Tentar fazer lances que realmente a gente treina, né? Os gols que saíram foram jogadas treinadas, jogadas que a gente treina no dia a dia. E feliz pela vitória contra o Fortaleza e hoje também. Vem aí o jogo do ano, né? É o que todo mundo tá dizendo assim. Pra você não é o jogo do ano? O jogo do ano sempre é o próximo. Se quarta-feira, se Deus quiser, a gente ganhar, o jogo do ano vai ser a final. Se ganhar, vai ser o do brasileiro. Então, eu acho que não tem jogo do ano. Jogar no Flamengo não tem isso. Todos os jogos são jogos do ano, todo treino são treinos do ano. Então, sem pressão alguma, vamos fazer o que a gente vem fazendo, trabalhar agora esses dias que a gente tem, para quarta-feira chegar e desempenhar nosso futebol. Qual a sua expectativa para esse jogo de quarta-feira, assim? Apesar da vantagem, né, de ter feito um gol fora de casa? Mas são dois grandes times, eu acho que não tem muita coisa para falar, eu acho que vocês querem criar um clima para vender esse jogo aí, mas são dois jogos, foi o primeiro jogo muito difícil, o segundo também vai ser, são dois times que têm qualidade, 11 contra 11, uma bola e jogar futebol, fazer o que a gente quer fazer, quer impor o nosso ritmo, obviamente que vai ser muito difícil como foi lá, mas é só mais um jogo de futebol, sem pressão alguma. Gabriel, ali no finalzinho eu vi... O Jesus pediu para você voltar para compor a barreira ali, você estava cansado ali, ele pegou no teu pé ali no finalzinho? Ele pega sempre, não só meu, de todo mundo. Você voltou para fazer a barreira, ele ficou feliz pelo menos, te agradeceu por você falar. Agradeceu? Não, pô, eu tenho funções para cumprir, como todos têm, eu tenho que ficar na barreira realmente, com aquela bola ali, eu dei toque pro Renier, ele fez um facão lá na linha de fundo e a bola não chegou. Obviamente que eu não tenho 5 pulmões, então eu vou ter um pouquinho devagar, mas agradecer, isso não existe. E eu vi que você botou no Twitter que você considerou pênalti, você pediu pênalti. Não, eu considerei não. Eu considerei? Foi pênalti, não foi? Eu achei pênalti. Você e o Brasil inteiro. Se aquilo ali não é pênalti, eu não sei mais o que é pênalti. Você botou 1, 2, 5 pênalti não. Ah, brincadeira com o mister que ele falou aí durante a semana, a gente também brinca no vestiário. E realmente, pra mim, na hora ali foi muito pênalti. E quando ele foi pro VAR, eu falei que não tinha como ele não dar pênalti. Então, realmente, tem que brincar, né? Porque se for levar a sério, a gente é punido, não joga o próximo jogo. Então, eu acho que brincando pode ser levar a sério. O Gabi, Por partes, hein? O Gabriel disse que a gente da imprensa que está querendo criar um clima para o jogo de quarta-feira. Por onde eu ando no Rio de Janeiro, eu escuto que é o dia mais importante da vida dos rubro-negros, quarta-feira. Só se fala disso. Mas é compreensível que ele tente tirar um pouco, né? Ou não colocar mais lenha na fogueira. Mas tanto Jesus como o Renato têm dado declarações fortes. Pô, é o nessa jogo, nesse... é o claro momento. que sim, claro que sim. É o momento. A impressão que eu tive é que o Gabriel, ele está confiando que o Flamengo joga... Eu entendi o sentido, talvez tenha sido esse. O Flamengo está jogando tão a sério que todo jogo dele é o jogo do ano. Muito bem. Só que o jogo da quarta-feira não tem a normalidade que ele está vendendo.
Porque o Grêmio, em termos de Libertadores, ele tem um DNA de Libertadores que o Flamengo procura. O Flamengo ainda não encontra. O Flamengo tem hoje a superioridade técnica, coletiva. Mas Libertadores, do jeito que o Grêmio sabe jogar, o jogo não é tão normal assim. Aliás, Tanto que o se você Grêmio tá pegar vivo, os depois 4 que for semifinalistas, o Flamengo é um intruso na lista de grandes campeões da Libertadores. Ele está lá pelo seu mérito, pela bola que joga. Mas são 3 gigantes na competição, o Flamengo não é um gigante ainda nessa competição. Sim. Vamos já voltar ao Flamengo? Mano Menezes fala ao vivo em Curitiba depois do empate por 1-1 com o Atlético. Poderia ter vencido o jogo, tal era as possibilidades. Pessoal, há 6 anos atrás eu ganhava mais ou menos R$1.000 por mês trabalhando no emprego tradicional. Hoje eu consigo faturar mais R$100.000 por mês trabalhando em casa e pela internet. Mas como que eu faço isso? Eu criei um robô no Facebook que faz vendas para mim todos os dias praticamente no piloto automático. Você precisa configurar ele apenas uma vez e depois ele faz tudo sozinho para você. Você quer aprender como que você também pode ter o seu robô? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que você vai fazer isso.